Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa turma para técnico do INSS. Então, na aula passada, fechamos a aula falando de vozes verbais, falamos de pontuação e eu vou começar a aula hoje falando mais algumas coisas sobre vozes verbais. Eu disse que havia ainda alguns pontos que eu queria mostrar, porque são pontos muito importantes que as bancas adoram cobrar e cobram sempre. Então eu vou fechar esse assunto. Vou aproveitar para falar, já que nós falamos das vozes verbais, comentamos voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, voz recíproca. E aí vimos, só comentando essas vozes, vimos 4 valores do ser. Quando ele é pronome apassivador, quando ele é indeterminador de sujeito, quando a voz é reflexiva, ele é pronome reflexivo, quando a voz é recíproca, aquele ser é pronome recíproco. Então, eu vou fechar esse assunto e depois vamos ver mais um pouco algumas outras coisas sobre pontuação, porque nós falamos mais especificamente sobre a vírgula, o uso de vírgula e tal. Então, vamos ver os outros pontos que ainda precisamos ver sobre pontuação, porque é um assunto também sempre cobrado, não é? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora a vocês na tela branca outros casos que podem envolver voz ativa, voz passiva e podem levar o aluno à dúvida, tá bom? Você lembra comigo que nós vimos as condições de uma oração para que aquela oração possa ser levada à voz passiva. Lembra? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, não admite passiva. Se o verbo é intransitivo, não admite passiva. Se ele é verbo impessoal, que não tem sujeito, aquele verbo que fala de fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir, não admite passiva. Se ele é um verbo de ligação, está ligando o sujeito a um estado, ela está feliz, ela parece triste, ele continua preocupado, verbos de ligação não admitem passiva. Então, você viu isso comigo. Só que nós temos alguns verbos na nossa língua, isso é muito importante, que admitem 2 formas de construção. Você pode usar estes verbos sem preposição ou com preposição. E isso vai modificar, vai influenciar tudo. Eu dou um exemplo a você. Ele bebeu o vinho. Ele é o sujeito. Bebeu é o verbo transitivo direto. O vinho é o objeto direto. Esta oração pode ser levada à voz passiva? Pode. Pode. Ela admite passiva? Admite. Então eu vou dizer, o vinho foi bebido por ele. E a passiva sintética? Bebeu-se o vinho. Por outro lado, este verbo admite que eu use de uma outra forma. Em vez de dizer, ele bebeu o vinho, eu posso dizer, ele bebeu do vinho. Ah, é, Augusta? É. Eu posso usar o verbo beber com a preposição de. Só que, quando eu uso esta preposição, ele bebeu do vinho. Pronto. Eu já não posso mais levar esta oração à voz passiva. Basta que eu coloque essa preposição para que ela não possa mais ser levada à voz passiva. Perceberam a diferença? Então eu vou colocar alguns outros exemplos aqui, vou colocar esse e outros para mostrar isso a você. Tá bom? Então vamos lá. Ele bebeu o vinho. Então veja que eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho o objeto direto. Então eu vou ter passivo, eu vou dizer o vinho foi bebido por ele. Pronto, passiva analítica. A passiva sintética vai ser bebeu-se o vinho. Pronto. Muito bem. Se a frase fosse ele bebeu do vinho. Veja bem,
Aqui eu tenho o sujeito. Agora, isto aqui, ó, com a preposição, isto é objeto direto só? Não. Este é aquele objeto direto que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Ele é objeto direto porque o verbo beber não pede objeto indireto. Quem bebe, bebe algo. Só que concebeu-se na língua que é também correto dizer bebeu do vinho. Então ele é chamado de objeto direto, porém preposicionado. Só que basta que ele tenha a preposição, que ele venha com a preposição para que esta frase não admita transposição para a voz passiva. Isto basta para que ela não admita transposição para a voz passiva. Ok? Ó, objeto direto preposicionado. Então ela vai ter passiva? Nenhuma passiva. Vamos ver outro exemplo. O turista provou a comida típica. Veja bem aqui comigo, ó. O turista é o sujeito. Quem prova, prova algo, verbo transitivo direto. A comida típica é o objeto direto. Vai ter passiva? Vai, eu vou dizer a comida típica foi provada pelo turista. Tá. Fechou. Olha aqui. Muito bem. E a passiva sintética? Provou-se a comida típica. Perfeito. Só que este verbo, vem comigo aqui, ó. Só que este verbo é outro exemplo de verbo que pode ser usado com preposição. Eu digo, eu provei a comida típica. Ou então eu digo, eu provei da comida típica. Você pode usar a preposição de com ele. Só que quando você usar a preposição, ele não admite passiva. Então vem comigo, ó. O turista provou da comida. Pronto. Olhei a preposição. Eu vou ter voz passiva aqui, Augusta? Não, nenhuma passiva. E aí, eu quero mostrar a você o seguinte. Suponhamos que a banca já dê a frase pronta para você dizer se é passivo ou se não é. Assim, quer ver? Vou colocar algumas aqui, hein? Ouviu-se a história. A outra. Comeu-se das iguarias do lugar. Bebeu-se o leite morno.